Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Vamos aos destaques do Mundo em sua casa de hoje. Governo de Goiás entrega equipamentos ao Batalhão Ambiental. Grupo de Cachoeira perde 100 milhões de reais em bens. Presa quadrilha especializada em tráfico, roubos e assaltos. Cotão de deputados anula fim de 14º salário. STF abre ação contra Eduardo Cunha por suposto uso de documento falso. Americano preso injustamente sai da cadeia após mais de 20 anos. Brasil abre 2-0 no primeiro tempo, mas cede a empate à Itália. E o Goiás perde a invencibilidade, mas segue líder do Goianão. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente de céu encoberto, com períodos de nublado com chuva esparsa. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 70%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. E o período chuvoso em Goiás deve continuar até o final do mês. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Nó na infraestrutura, apagão logístico faz China cancelar compra de soja. O estado de São Paulo, Dilma segura reajuste de ônibus e plano de saúde. Correio Brasiliense, um país à flor da pele, cresce a pressão para que deputado acusado de homofobia renuncie à comissão da Câmara. Valor econômico, balanços mostram lenta recuperação das empresas. Estado de Minas, dengue desfalca empresas. Jornal do Comércio de Pernambuco, governo apela para a população poupar água. 0 hora, 10 mil páginas para explicar 241 mortes. Polícia apresenta em Santa Maria o resultado da investigação sobre a maior tragédia gaúcha. Brasil Econômico, Manteiga diz que negocia a reforma do ICMS, mas não abre mão dos 4%. O Popular Saúde, dengue já matou 7 este ano. Diário da Manhã, síndrome de Down, eles podem mais. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa hoje de uma nova edição do governo itinerante em Catalão, no sudeste de Goiás. Entre os compromissos estão reuniões com várias autoridades. Ao 12:30 haverá reunião e almoço com beneficiários dos programas Renda Cidadão, Bolsa Universitária e Bolsa Futuro, no núcleo de convivência da terceira idade, que fica na sede do CRAC, no centro. A Assembleia Legislativa concentra trabalhos na apreciação de vetos do Executivo. Já foram votados e mantidos 15 vetos do Executivo, mas ainda existem outros para serem apreciados. Só depois de que começam as votações de projetos e os de autoria do governo estadual têm prioridade. Ontem foram apreciados mais 4 vetos a projetos de autoria de parlamentares. Dentre eles, um do deputado Daniel Bessac, do PSDB, e trata de consignações em folha de pagamento de servidores e militares ativos e inativos e pensionistas do Executivo. Outro de autoria de Francisco Júnior, do PSD, dispõe sobre a disponibilização de assento especial para obesos
presos. Segundo o líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, os trabalhos dessa semana foram concentrados na apreciação de vetos. Exatamente, até porque nós temos muitos vetos parados e ontem nós já conseguimos desobstruir bem a pauta, mas agora ainda há outros vetos que precisam ser apreciados. Depois nós vamos entrar com alguns projetos que já estão aqui na casa. Possivelmente semana que vem ou na outra semana chega projetos para serem apreciados pelos deputados. É comum esse acúmulo de vetos, porque realmente houve um acúmulo grande até que obstruiu a pauta. Comum no começo do ano legislativo, devido ao orçamento. O orçamento do Estado é o projeto que recebe mais emendas. Todos os deputados, praticamente todos, fazem emendas e também é o projeto que mais tem choque com os interesses do governo, exatamente pelo fato de ser orçamentário. E aí acaba tendo esses empecilhos, esse choque, e aos vetos nós precisamos se apreciar. Agora, inclusive, a bancada do governo está bastante coesa e está mantendo esses vetos. Está mantendo os vetos. Até agora não perdemos nenhum. Houve até uns debates interessantes aqui junto com a oposição, que faz parte do parlamento essa discussão, mas nós vamos continuar mantendo aquilo que é importante. Agora, o governo nos dá muita liberdade. Se nós acharmos que algum projeto precisa ser rejeitado o veto, nós vamos fazer. E por iniciativa do deputado Frederico Nascimento, do PSD, a Assembleia Legislativa realiza nesta sexta-feira, 9 da manhã, sessão especial em comemoração aos 32 anos da criação da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, a Adifego. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-6. Briga entre os vereadores Clécio Alves e Djalma Araújo ganha mais um capítulo. O caso pode parar na justiça. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves, do PMDB, resolveu se manifestar sobre a representação feita contra o vereador Djalma Araújo, do PT, no Conselho de Ética da Casa. Clécio afirma que não houve briga com Djalma, o colega que o teria ofendido em plenário, e por isso terá que responder pelos atos ao Conselho. Eu não discuti com o vereador Djalma Araújo. Ninguém é capaz de dizer que eu haja discutido com ele. Absolutamente não discuti. O que aconteceu foi um ato do vereador Djalma Araújo, na minha opinião, infeliz e fora de todo o decoro parlamentar. Ele se dirigiu a mim com palavras de baixo calão, palavras agressivas, com ofensas, com ilações, com acusações que ele não pode provar, que eu me nego até a repetir aqui. Então eu me senti ofendido e ele vai ter que provar tudo aquilo que ele falou e ele não vai conseguir, porque eu não sou nada daquilo que ele se dirigiu a mim me acusando. Djalma Araújo se diz satisfeito por ter que se apresentar ao Conselho de Ética. De acordo com ele, será uma oportunidade para colocar em análise as atitudes de Clécio, que, segundo o petista, são criminosas. Eu estou muito entusiasmado com o Conselho de Ética de Clécio Alves. Extremamente entusiasmado com a possível punição que ele diz que vai fazer contra mim, no Conselho de Ética. Clécio Alves comete outro erro. Ele deveria pedir licença da Câmara e se advogar a favor da empresa Intermarcas. Isso é um ponto. Então eu estou entusiasmado, repito, com as provocações de um presidente autoritário ao extremo, jamais visto no Poder Legislativo da Câmara Municipal de Goiânia, onde não quer sequer debater uma audiência pública que eu propus. E esse vereador usa o tráfico de influência. O tráfico de influência é crime. Na verdade, ele será também arguído no momento certo das suas ingerências, do seu tráfico de influência no Poder Legislativo de Goiânia. Além do processo no Conselho de Ética, Clécio Alves estuda a possibilidade de levar o caso à Justiça. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7-8. E na próxima segunda-feira, dia 25, o Mundo em Sua Casa promove um debate aqui no nosso estúdio sobre os novos rumos da Igreja Católica. Você não pode perder, a gente conta com a sua audiência. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. O Supremo Tribunal Federal abriu uma ação penal contra o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Ele é o líder do PMDB na Câmara. Os ministros decidiram, por 6-3, abrir processo contra o parlamentar. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, o deputado Eduardo Cunha tinha conhecimento de que foram usados documentos falsos para tentar arquivar uma investigação contra ele no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em 2002. O tribunal investigava irregularidades na Companhia de Habitação Fluminense, presidida por Cunha, em 1999 e 2000. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, disse que há indícios
para iniciar uma investigação. Em nota, Eduardo Cunha disse que respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal e que foi vítima de um estelionatário, já condenado por ter falsificado vários documentos. Afirmou ainda que confia na decisão final da Justiça, que vai concluir pelo despropósito dessa acusação. Testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas pelo Supremo Tribunal Federal. A acusação contra o deputado é de uso de documento falso. A pena para este crime varia de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Se for condenado, ele pode perder os direitos políticos. Os deputados aprovaram o aumento da verba que recebem para despesas de gabinete. O reajuste de 12% praticamente anula a economia feita com o fim do 14º e 15º salários. E os senadores não ficam atrás. É tradição no Congresso. Todo reajuste aprovado em uma casa vale também na outra, ou seja, o aumento da verba de gabinete na Câmara deve beneficiar os senadores. O chamado cotão é usado para pagar passagens aéreas, combustível e assessores. O valor varia de acordo com o estado do parlamentar. O aumento dos benefícios pode chegar perto de 32 milhões de reais por ano. Já as medidas de austeridade economizam cerca de 35 milhões. Resultado, economia anual de apenas 3 milhões e 500 mil reais. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou que espera uma decisão do PSC sobre a renúncia do deputado Marco Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos, no máximo até a próxima terça-feira. Nesta quarta, após mais uma sessão conturbada no colegiado das minorias, o PMDBista fez um apelo à liderança do PSC para que Feliciano deixe o comando da comissão. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Luiz Dávila, afirmou ontem que considera inaceitáveis mulheres morrerem em abortos realizados sob condições inseguras. Ele também criticou a desigualdade de meios à disposição de mulheres ricas e pobres que desejam interromper a gravidez. O Conselho Federal de Medicina informou que vai entregar até a próxima semana à Comissão Especial do Senado, que discute a reforma do Código Penal, uma proposta com um posicionamento favorável à legalização do aborto até o 3º mês de gestação. Um e-mail enviado por engano fez crescer a polêmica sobre as relações entre advogados e juízes. O assunto ganhou espaço esta semana quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, disse que há juízes em conluio com advogados. A reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo revelou que o juiz Fernando Tourinho Neto, integrante do Conselho Nacional de Justiça, pediu um favor a outro conselheiro, o representante dos advogados, Jorge Hélio de Oliveira, em um caso envolvendo a filha do juiz. Lilian Tourinho, que também é juíza federal, buscava no CNJ uma decisão que lhe permitisse participar de um concurso de remoção. Ela é juíza do Pará e quer atuar em Salvador, para onde já se mudou para acompanhar o marido. O pedido dela já tinha sido rejeitado no Tribunal Regional Federal. O relator do pedido no CNJ era Jorge Hélio. No dia 5 de março, Tourinho Neto procurou o conselheiro, pedindo que ele decidisse o caso da filha com urgência. Jorge Hélio atendeu o pedido no dia seguinte. Só lembrando que Tourinho Neto foi um dos responsáveis por várias decisões favoráveis a Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. 7h13. O mundo em sua casa. Política internacional. O Papa Francisco se encontrou ontem com o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que voltou a defender o novo pontífice das acusações de ter colaborado com o governo militar na Argentina. O artista e escultor argentino Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, foi recebido pelo Papa Francisco na Biblioteca Vaticana. O intelectual lutou duramente contra a ditadura argentina nas décadas de 70 e 80. Foi preso e torturado. Reafirmou que Bergoglio não foi cúmplice da ditadura, mas que preferiu conduzir uma diplomacia silenciosa. Como muitos bispos, pediu aos militares pelos desaparecidos, pelos sacerdotes e civis presos, mas os militares não escutavam. 7h13. E lembrando que na segunda-feira, no próximo dia 25, o Mundo em Sua Casa realiza um debate sobre os novos rumos da Igreja Católica. Contamos com a sua audiência. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 6232375020. 32375020.
O programa O Mundo em Sua Casa, da próxima segunda-feira, apresenta o debate Os Novos Rumos da Igreja Católica. Os convidados analisam a escolha do novo Papa, as tendências e os desafios da Igreja. Não perca! É na próxima segunda-feira, dia 25, a partir das 7 horas da manhã, pela Rádio Brasil Central AM e RBC FM. Acompanhe e participe através do Facebook, na página RBC AM FM. E pelo Twitter, @RBCAMFM. Tire suas dúvidas e interaja com os convidados. Sistema Brasil Central de Rádio. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A estudante Isabel Rodrigues Cruz, de 22 anos, que aparece em um vídeo sendo agredida e levada por 4 homens no último dia 12, foi encontrada morta em Anápolis. A Polícia Civil localizou o corpo após uma denúncia anônima a 25 quilômetros do centro da cidade, às margens da BR-414. 2 suspeitos que aparecem nas imagens registradas por câmeras já foram identificados pela Polícia Civil. Entretanto, os 4 envolvidos continuam foragidos. O delegado Manuel Vanderi, que pediu à Justiça a prisão provisória e a quebra de sigilo telefônico dos criminosos. Policiais militares do 7º Batalhão e fiscais da Secretaria da Fazenda fizeram uma operação na Vila Canaã. A operação da Polícia Militar na Vila Canaã envolveu 113 homens, 35 viaturas, 16 motos e um helicóptero do Graer. O trabalho consistiu em barreiras nas vias públicas e em visitas no comércio, também com a presença dos fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda. Ao final do dia desta quinta-feira, tinham sido abordadas 461 pessoas, 152 motos, 127 carros, 19 caminhões, sendo emitidas 11 multas do Batalhão de Trânsito e 11 multas da Secretaria da Fazenda. 3 veículos foram apreendidos. O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, organizador da operação na Vila Canaã, o Major Carison, ficou satisfeito com os resultados. O furto e roubo de veículo de Goiânia é para alimentar aquelas lojas que estão no entorno. O problema é que nós tínhamos que ter uma situação de fiscalização e de controle muito mais rigorosa em cima daquela região, e nós não temos. E quem paga isso somos nós, quando cidadãos, que pagamos altos valores de seguro de veículo e estamos à mercê de ladrões nos roubarem por conta da venda de veículos por ali. Ainda sem nova data definida, a Polícia Militar voltará na região dos Ferros Velhos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h18. Batalhão Ambiental recebe veículos náuticos e equipamentos do governo do estado. As 3 lanchas, 4 barcos, 2 botes, 7 motores náuticos e 6 carretinhas entregues pelo governador Marconi Perillo à Polícia Militar custaram aos cofres do estado R$170 mil. Comandante do Batalhão Ambiental, o coronel Alexandre Teixeira Cândido fala sobre a importância da aquisição dos novos veículos e equipamentos náuticos. Nós estaremos desenvolvendo um trabalho de melhor qualidade, melhor eficiência nas operações ambientais e na proteção da sociedade de um modo geral, dos turistas, dos banhistas. Nós queremos fazer essa proteção com melhor eficiência. Esses barcos eles foram escolhidos tecnicamente para que nós possamos, as lanchas, chegar mais rápido nas abordagens, os barcos dar o suporte para a retirada de objetos de crimes ambientais e os botes serão empregados em locais de difícil acesso. O coronel disse ainda que pouca gente sabe, mas além de cuidar da preservação ambiental, o batalhão atua também no combate ao tráfico de drogas, animais e armas. Do ano de 2012 até agora, nós conseguimos tirar de circulação mais de 120 armas. Apesar da nossa atividade ambiental, nós estamos fazendo
fazendo isso com eficiência devido às abordagens nossas, nos rios, nas rodovias, em operações. Então nós temos feito esse trabalho. Além disso, o ano passado nós cumprimos 80 mandados de busca e apreensão em parceria com o Ministério Público e o Judiciário, que tem nos apoiado, e nós temos ido às residências para a constatação de crime ambiental e nós conseguimos localizar armas ou drogas, etc. Então é um trabalho bem feito, está sendo feito com parceria com os outros órgãos ambientais. Então nós queremos desenvolver um melhor trabalho para a sociedade. Com o material repassado pelo governador, o Batalhão Ambiental poderá colocar já de imediato em atuação todos os 17 grupamentos ambientais responsáveis pela proteção de todas as bacias hidrográficas do estado. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. A Justiça Federal decretou a perda de mais de 100 milhões de reais em bens adquiridos pelo grupo de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, no esquema de exploração de jogos ilegais e corrupção em Goiás e no Distrito Federal. Segundo a decisão, o juiz federal substituto Daniel Guerra Alves, o valor é uma parcela da dívida que o grupo teria com a sociedade, pois o cálculo total do prejuízo ainda deve ser feito. O juiz também fixou multa de R$ 156 mil em favor da União, como reparação proporcional ao dano causado pela investida policial na Operação Monte Carlo. O valor da multa considerou o reforço policial e o aumento de custos com diárias de servidores. Os bens estão em nome de Dalberto Matias, Nenine Araújo de Souza, Raimundo Washington Souza Queiroga, José Olímpio de Queiroga e Carlos Augusto Ramos Cachoeira. Há também propriedades registradas no nome de supostos laranjas e de empresas. Polícia prende integrantes de quadrilha acusados de assaltos em Uruaçu. A Polícia Civil de Uruaçu prendeu 11 pessoas e apreendeu um menor durante a operação denominada Coca-Cola, realizada nesta quinta-feira. De acordo com a delegada Marisa Mendes César, responsável pela operação, a quadrilha praticava assaltos, tráfico de drogas e associação para o tráfico, atuando na cidade de Uruaçu e região. A delegada revela que, embora cometam os delitos, eles não agiam com violência contra as vítimas. Não, na verdade eles assaltavam sempre com arma, né, em punho, mas não chegaram a cometer nenhuma violência contra as vítimas do assalto, não. Não batiam, não atiravam. Eles simplesmente anunciavam o assalto e levavam o dinheiro e os pertences dos assaltados, né, das vítimas no caso. A gente tem informações de assaltos a comércios, mas a residências não. Marisa Mendes César conta ainda que já sabe quem são os líderes da quadrilha. Na verdade a gente já tem, né, assim, mais ou menos identificado quem são os cabeças, mas como a investigação ainda não finalizou, eu não estou divulgando o nome, até para não, né, às vezes orientar o que essas pessoas vão falar depois por ter conhecimento do que a polícia sabe. Estão presos Rosimar Ramalho Dias, Antônio do Nascimento Rocha Júnior, José Roberto Gonçalves, Eduardo Cândido de Oliveira, Márcio Silva Ribeiro, Rafael Pereira Gomes, Renato da Silva Santos, Rony Paulo Barbosa, Matheus Pires da Silva, Luciano Araújo Rocha, Ronivon Barbosa e o menor LBB. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Secretaria de Cidadania imposta comitê que vai gerir a política de registro civil. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cidadania e Trabalho, deu posse ao Comitê Gestor Estadual do Plano Social de Registro Civil e Nascimento e Documentação Básica. De acordo com Patrícia Guimarães, superintendente de programas especiais da Secretaria, o objetivo é eliminar o problema da subnotificação de nascimentos em Goiás. Esse comitê gestor, ele vai traçar, de acordo com o nosso plano de trabalho, realizado junto com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, toda a ação que será desenvolvida, inclusive a implantação das unidades interligadas para que se erradique o registro civil de nascimento no estado de Goiás, que hoje é um índice muito alto. Para as crianças de 0 a 10 anos, nós temos mais de 12 mil crianças nos grandes centros urbanos, onde nós acharíamos que seria mais fácil o acesso à questão dos cartórios, né, com a gratuidade. Com isso, seria mais fácil ser resolvido e nós vemos que não. Nós temos ainda muitas crianças de 0 a 10 anos fora do acesso aos benefícios sociais. Para garantir que o programa cumpra o objetivo, será montada uma rede com a ajuda de vários órgãos. Nós vamos implantar em 32 maternidades públicas com o maior número de partos, 300 partos anos, para que a criança já saia com seu registro de nascimento. E vamos capacitar mais de 900 pessoas em todos os municípios
municípios goianos para que essa rede chegue aos menores municípios goianos, mas que a família tenha consciência que ela tem a gratuidade, que ela pode ir em qualquer cartório e registrar. De acordo com estatísticas do IBGE, cerca de 12 mil crianças de 0 a 10 anos estão sem registro em Goiás. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. O governador Marconi Perillo cumpre hoje uma extensa agenda em Catalão, no sudeste goiano, como parte das ações do governo itinerante. Para mais detalhes sobre a agenda do governador, vamos conversar agora com Marcos Araquém, secretário municipal de comunicação de Catalão. Bom dia. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. Marcos, qual que é a programação do governador aí em Catalão? Karine, a partir das 9 horas, ele vai despachar aqui do gabinete do prefeito Jardel Seba, aqui no Palácio Pirapitinga, com o prefeito e com os secretários municipais. 9h40, ele tem uma reunião com os prefeitos da região sudeste, Karine, os prefeitos de Anhanguera, Campo Alegre, Corumbaíba, Cumari, Savinópolis, o prefeito de Goiandira, a prefeita Daniela Vaz de Pameri, prefeito de Nova Aurora, Ouvidor e Três Anjos. Secretário, que assuntos devem ser tratados nas reuniões com prefeitos da região e da cidade de Catalão? Gil, esses prefeitos, os que tiverem demandas aí para o governador, eles trarão essas demandas. Quem tiver algo mais concreto, né, o governador vai assinar aí ordens de serviço, como se fosse um despacho aí no Palácio, aí em Goiânia, né, ele vai despachar aqui no governo itinerante. Serão reuniões rápidas, né, obviamente, é uma agenda extensa, mas estão programados aí ordens de serviço. Por exemplo, tem a liberação de uma verba do FCO por meio da Goiás Fomente para uma cervejaria que vai abrir aqui em Catalão. Ele vai assinar esse convênio, né, do FCO com essa empresa. Enfim, é uma agenda extensa e é uma agenda de trabalho, né? Não é uma agenda política, é uma agenda de trabalho. Quais seriam as principais demandas desses municípios? Olha, não há como saber, né? Eu sei exatamente aqui de Catalão, Karine, esses municípios têm um dado curioso, apenas, salvo engano, a prefeita Daniela Vaz de Pameri, que é do PSDB, a grande maioria desses municípios, eles não fazem parte da base de sustentação do governador Marconi Perillo. Eles são prefeitos cujos partidos são de oposição ao governo, o que demonstra aí uma atitude republicana do governador. Bem, é comum, né, a imprensa ter noticiado a aproximação, os serviços que o Estado tem feito em conjunto com em parcerias com prefeituras como Aparecida, por exemplo, né? É uma atitude republicana do governador em receber, em se dizer, disposto em atender aos municípios aí que não são, obviamente, do PSDB, né? E em Catalão, quais são as principais reivindicações? Aqui em Catalão, Karine, ele deve assinar aí uma ordem de serviço para a reforma do ginásio internacional aqui da cidade, para a reforma, em conjunto com a prefeitura, do Centro Cultural Labib Fayad, que é um centro cultural que é gerido pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Deve liberar aí 100 metros lineares de asfalto, 100 quilômetros lineares, aliás, de asfalto, pelo programa Rodovida Urbano. São as principais ordens de serviço que o governador deve assinar aqui hoje. Secretário Municipal de Comunicação da cidade de Catalão, Marcos Araquém, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia especial aos ouvintes do Mundo em Sua Casa. Obrigada, Marcos Araquém. Falando sobre a agenda do governador Marconi Perillo, ele cumpre uma extensa agenda em Catalão, logo mais a partir das 8 horas da manhã. Continua aberta até o final da tarde de hoje, na sede da Leilões Brasil, que fica nas margens da BR-153 em Aparecida de Goiânia, a visitação aos equipamentos náuticos, caminhões, micro-ônibus, veículos recuperáveis, motocicletas, máquinas, equipamentos, motores de máquinas, sucatas,
que serão leiloados pelo governo estadual. O leilão será realizado amanhã a partir das 9 horas da manhã na sede da Leilões Brasil, na BR-153, em Aparecida de Goiânia. A expectativa é arrecadar R$1.200.000. Agora são 7h29. SGPA oferece serviços de graça para a comunidade neste sábado. A partir das 8 horas da manhã deste sábado, os portões do Parque de Exposições Agropecuárias de Nova Vila estarão abertos para receber a comunidade. No local, a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura espera atender cerca de 3.000 pessoas, oferecendo serviços que abrangem desde a área de saúde a lazer. Segundo a diretora social da SGPA, Janaína Flor, esta é a primeira ação social nesse sentido realizada pela entidade. Com a ajuda de vários parceiros, a SGPA vai realizar várias atividades, conforme explica Janaína Flor. Nós estamos aí com o pessoal da Secretaria de Cidadania e Trabalho, juntamente com o VaptVupt, na emissão de carteiras de identidade, CPF, carteira de trabalho, cartão do deficiente, passaporte do idoso. A OAVG, nós estaremos também com ela. Na área da saúde, nós estaremos com o Hemocentro, fazendo coleta de sangue e cadastro, tirando dúvida a respeito de medula óssea. Estaremos com testes de hipertensão e diabetes, atendimento odontológico preventivo, exames oftalmológicos, uma equipe privada de atendimento dermatológico. Estaremos com SESI e SENAI fazendo atividades de lazer, atividades físicas para as crianças e fazendo esclarecimento sobre curso de qualificação. A Natura estará conosco fazendo demonstração de produtos e disponibilizando maquiagem às mulheres da comunidade. Nós estaremos com prevenção de drogas, a OAB com prevenção jurídica a respeito de INSS, DPVAT e qualquer outro assunto que a população tenha necessidade de um conhecimento maior. O atendimento à população será feito até às 5 horas da tarde. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. No final da tarde de ontem, um motorista caiu de uma ponte no conjunto Bela Morada, em Aparecida de Goiânia. Chovia muito no momento do acidente e o carro aquaplanou por causa da água acumulada na ponte. Mesmo caindo no córrego, o motorista nada sofreu. E o período chuvoso em Goiás deve continuar até o final do mês. O início do outono trouxe uma mudança no tempo na capital. A ocorrência de chuvas aliviou o calor. Segundo a superintendente de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiás, Rosidalva Lopes da Paz, a previsão é de que o tempo continue assim pelo menos até o final do mês em Goiânia e no interior. Previsão para os próximos dias que continue chuva, principalmente no final de tarde e início de noite. Até a virada do final dessa semana, até o dia 24, existe a probabilidade do tempo continuar nessa forma que está se apresentando desde o dia 19. Rosidalva Lopes explica ainda que, por ser uma estação de transição entre o verão e o inverno, o outono apresenta características de instabilidade. Nós saímos da estação de verão, entramos na estação do outono, e como a gente sabe que a estação do outono é a estação de transição entre o verão e o inverno, ela vai possuir as duas características ao mesmo tempo, com apenas uma exceção. Uma das maiores características da estação de outono é a frequência maior de nevoeiro na madrugada, no início da manhã. E o restante, ou ela tende para a estação de verão, ou tende para a estação de inverno. O Sistema de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia prevê índices de umidade relativa do ar em torno de 50%. E temperatura mínima de cerca de 22 graus e máxima de 29 graus. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o período chuvoso deixa a Defesa Civil de Goiás em alerta. Fatores climáticos trouxeram para o estado de Goiás uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de nebulosidade persistente e é responsável por períodos de enchentes e veranicos. Por isso, a Defesa Civil de Goiás está em alerta e, ao mesmo tempo, alertando também moradores, principalmente de áreas de riscos, sobre os perigos que uma enchente pode trazer. Segundo o coronel Edmilson Lopes, comandante da Defesa Civil de Goiás, são 16 as áreas de risco na região metropolitana de Goiânia. Ele aponta as principais. A invasão do Emílio Pova, Vila Coronel Cosme, setor Urias Magalhães, ali próximo da Avenida Francisco de Araújo. Temos também a Vila Romana, recentemente nós tivemos que atender situações complicadas ali no local. Setor Perim, Vila Maria Rosa. São esses setores que a gente tem catalogado,
né, e que a gente está sempre orientando essas pessoas para que, em caso de perceber que as águas estão subindo, aproximando do seu imóvel, para que abandone o mais rápido possível e entre em contato com a Defesa Civil. Nós até lançamos um projeto Turma de Chiquinhos, principalmente nas escolas que estão próximas às áreas de risco, e nesse projeto a gente tem orientações para toda a família e também para a criança, né, para que evite permanecer na água, brincando em chorradas, para que evite áreas descampadas, campos de futebol se estiver com o tempo fechado, relampeando, porque não evite quadras, locais desacampados, para que não fique brincando descalço nas enxurradas, para evitar ser contaminado com doenças contagiosas. Então, tudo isso a gente tem orientado. A Defesa Civil recomenda ainda que as pessoas não se protejam de tempestades embaixo de árvores e, em caso de risco de alagamento ou desabamento, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e com a Defesa Civil pelo número 199. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Participação ao vivo do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Olha, bom dia, Karine, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Olha, a Prefeitura lançou no último dia 5 de março as obras, né, do corredor preferencial na Avenida T63, ali começa no Parque Anguera, termina no setor Bela Vista, quase 6 quilômetros, né, de corredor. Pois os comerciantes da região reclamam muito, né, dizem que a obra desse corredor pode afetar o movimento nos comércios e, por causa disso, vai acontecer hoje, a partir das 9 horas da manhã, uma audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia. Essa reunião foi organizada pela vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB, e vai contar com um representante da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Essa audiência pública vai discutir justamente essa questão, né, da obra ali na Avenida T63 e alguns problemas, né, como a falta de estacionamento e também a impossibilidade, né, dos motoristas entrarem à direita, só um quarteirão, porque senão eles podem ser multados, né, algo semelhante ao que já acontece ali na Avenida Universitária. Então, essa audiência pública, às 9 horas da manhã, ali na Câmara Municipal de Goiânia. E é uma audiência que você vai acompanhar, Paulo? Com certeza, a gente entra na nossa programação para dar mais detalhes sobre isso. Obrigado a Paulo Henrique Santos. Agora são 7h37. Saneago comemora alcance do abastecimento à população goiana no Dia Mundial da Água. Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E a bióloga e gerente de controle da qualidade de produto da Saneago, Maura da Silva, diz que Goiás tem muito o que comemorar. A engenheira do meio ambiente também ressalta o que o órgão faz para preservar os rios do estado. Nós temos muito que comemorar, né? Porque o estado de Goiás ele tem um índice de atendimento com água tratada para a população muito bom. Então, com certeza, é um dia que a gente pode comemorar. Na Saneago existe o setor de proteção de mananciais, que faz todo um trabalho de vistoria, análises, levantamentos sobre os mananciais que são utilizados para abastecimento público. Faz todo um acompanhamento e, de acordo com os problemas encontrados, faz-se os encaminhamentos utilizando os órgãos competentes. Maura da Silva alerta o consumidor para preservar este bem precioso. Primeiro, você tem que valorizar uma água tratada. É uma água que passou por um processo de tratamento, por várias etapas, né? Adicionou produtos para que ela seja segura, que ela seja confiável. Então, você deve usar essa água de maneira comedida. Não desperdiçando, não deixando a torneira aberta muito tempo, não deixando a água do chuveiro aberta enquanto você está se ensaboando, porque ela é um bem nobre, né? Muitos precisam dessa água com qualidade, então a gente tem que fazer o uso comedido. Para celebrar o Dia Mundial da Água, a Saneago programou atrações na ET, no setor Goiânia 2. Entre elas estão a apresentação do coral Canto das Águas, fala do presidente e lançamento do livro Uma História de Educação Ambiental. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. E o Dia Mundial da Água foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 22 de março de 1992. Desde então, a data é destinada à discussão sobre os diversos temas relacionados ao assunto. Embora 2/3 do planeta seja formado pelo líquido, apenas 0,008% do total da água é potável. Vamos conversar agora com Bento de Godoy Neto. Ele é superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, mãe. Superintendente, que atividades serão realizadas hoje pela Secretaria para lembrar o Dia Mundial da Água?
Olha, nós estamos fazendo o lançamento de outros 3 novos comitês de bacia, que é o Parlamento das Águas, onde a sociedade como um todo participa da gestão das águas, que é uma gestão descentralizada. E no caso também está em finalização, já está com a Agência Nacional de Águas, o termo de referência para o lançamento do produtor de águas do João Leite, que é um serviço que paga para o produtor rural preservar o meio ambiente e assim garantir a qualidade das nossas águas. E também estamos desenvolvendo, já está com o Banco Mundial para dar vamos falar assim, o ok final aí do termo de referência do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Além de estarmos fazendo ações de educação ambiental para o uso das águas, como foi feito ontem no dia de campo do município de Paraúna, mas é uma campanha permanente nossa, e também a questão do primeiro Seminário Estadual de Recursos Hídricos, que já teve as inscrições até esgotadas, para a nossa felicidade, foi demonstrado interesse muito grande da sociedade goiana, que vai ser realizado em Caldas Novas de 24 a 26 de abril, próximo agora. Superintendente, contaminação e desperdício ainda são os principais problemas, os problemas mais graves no que se refere ao uso da água doce no país? Sim, sem dúvidas, Karine. A questão da contaminação, nós temos um exemplo aqui dentro da nossa própria capital, que é o Rio Meia Ponte, que é o 7º rio mais poluído do Brasil. Para isso, nós temos ações conjuntas com a Saneago, que está implementando melhorias na estação de tratamento, para maior eficiência, e também com a UFG, juntamente com o Ministério Público e outras entidades, através de um programa de monitoramento, porque é preciso fazer um estudo, conhecer onde estão os principais problemas do rio e para depois solucioná-los. Quanto à questão de desperdício, nós estamos atingindo bons resultados agindo sobre os principais usuários, que é o setor, sobremaneira o setor agropecuário, principalmente a questão de irrigação, onde nós estamos, através do instrumento da outorga de água, possibilitando e solicitando que os produtores rurais adotem mecanismos mais eficientes no consumo de água, certo? Evitando desperdício. E isso também na questão da indústria. Também estamos incentivando bastante o uso, a questão do reuso de água nas questões industriais. Superintendente, levar a água potável para toda a população urbana ainda é uma meta que está longe de ser cumprida? Não. O Brasil como um todo é bastante satisfatório os índices de abastecimento público. Mas a pior questão é a questão do tratamento de esgoto. É a coleta e tratamento desse esgoto que é o grande gargalo hoje do país. Superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, Bento de Godoy Neto, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Gil, Karine, eu que agradeço a todos que nos ouvem. Um bom dia a todos. Bom dia, conversamos com o superintendente da SEMAR falando sobre o Dia Mundial da Água, que foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no dia 20, para ser comemorado no dia 22 de março. A escolha dessa data foi em 1992. E a audiência pública discute retirada de lavadores de carros da Praça Tamandaré. A sessão desta quinta-feira foi suspensa na Câmara Municipal de Goiânia para a realização de audiência pública sobre a retirada dos hidrômetros da Praça Tamandaré, no setor oeste, o que impossibilita os trabalhos dos lavadores de carro do local. A audiência foi solicitada pelo vereador Paulo Magalhães, do PV, que convidou o responsável pela ação, o promotor Maurício Nardini, lavadores e representantes da Saneago e da Prefeitura de Goiânia. Segundo Paulo Magalhães, a audiência foi a forma encontrada pelos vereadores para apoiar os lavadores. Nós temos o direito de realmente recorrer a pessoas que realmente entendam de lei e que possam dar o direito a esses lavadores que há mais de 20 anos estão lavando seus carros, tratando das suas famílias, e outra, legalizado, com a licença em dia, com a cota de água em dia e a cota de luz em dia. A advogada dos lavadores, Roberta Faria Lima, acredita na possibilidade de um acordo com o Ministério Público para garantir o trabalho do grupo
na Praça Tamandaré. Houve realmente um TAC em 2008, no entanto, os lavadores de carro lá da Praça Tamandaré, eles não receberam nenhum tipo de subsídio por parte dos órgãos públicos municipais para estar colocando ele em prática, e agora a gente acredita que com essa audiência pública, né, com a posição do Paulo Magalhães e com a possibilidade de estar fazendo agora um acordo com o Dr. Nardini, a gente consiga novamente fazer um TAC e ele realmente seja efetivado. A lavadora Tereza José da Costa se emocionou ao usar a tribuna da Câmara. De acordo com ela, é com o trabalho na praça que ela cria os 2 filhos. Emocionei muito porque é o seguinte, eu já tenho 19 anos que eu trabalho na Praça Tamandaré de lavar carro. E eu sobrevivo daquilo ali, eu moro de aluguel, trato dos meus 2 filhos ali da Praça Tamandaré. Retiraram nossos relógios. Agora, aonde que eu vou trabalhar? Não tem local para mim trabalhar. Nós não poluímos, por quê? O produto que nós usamos é qualquer uma dona de casa que usa. Nós usamos o sabão neutro, o detergente neutro, nós não poluímos o meio ambiente, não. O promotor Maurício Nardini não compareceu à audiência. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade. Fiz as maiores coberturas esportivas. E levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Menos de 24 horas depois da demissão do gaúcho Ricardo Gomes, também está fora do Vasco. No cargo de diretor técnico desde novembro, ele não gostou da postura da diretoria após a derrota por 2-0 para o Nova Iguaçu na quarta-feira, em Volta Redonda. Ricardo Gomes já dirigiu o próprio Vasco como técnico e sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, em jogo contra o rival Flamengo.
ficou no quase. Ontem, no estádio de Genebra, o Brasil chegou a abrir 2-0 ainda no primeiro tempo, mas viu a Itália reagir e deixar tudo igual na etapa final com chances de virada. Com o resultado, Luiz Felipe Scolari chega ao segundo jogo sem vitória desde que voltou à seleção. Derrota de 2-1 para a Inglaterra na estreia. 7h49. Técnico Dario Pereira poderá manter a formação da vitória sobre Itumbiara para o clássico contra o Atlético. Os jogadores do Vila se reapresentaram ontem à tarde, fizeram um trabalho físico leve, aquele trabalho chamado regenerativo, e hoje à tarde o técnico Dario Pereira define o Vila para o clássico de amanhã, diante do Atlético no estádio Serra Dourada. Pela primeira vez neste campeonato goiano, o comandante colorado tem a oportunidade, se quiser, de repetir a mesma escalação de uma partida para a outra. Nos outros jogos, desde o início do campeonato goiano, sempre o Vila perdia um jogador ou por suspensão ou por contusão. Após a vitória de 2-0 para cima do Itumbiara na última quarta-feira, o atacante Elcimar foi substituído, tinha sofrido uma entorse no tornozelo, mas está recuperado, nada de mais grave com o jogador, está à disposição, e tudo indica que o técnico Dario Pereira irá mesmo repetir o Vila que venceu o Itumbiara para o clássico de amanhã, diante do Atlético. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Atlético define hoje a equipe para o clássico com o Vila Nova. O técnico Valdemar Lemos vai escolher o substituto do meio-campista Hernandes no treinamento que acontecerá hoje à tarde no CCT, aqui no alto do setor Urias Magalhães. Hernandes foi expulso diante do Grêmio Anápolis e a tendência é que Ednei, volante, seja utilizado pelo treinador, dando mais liberdade para o meio-campista Robson, que deve atuar ao lado de João Paulo, que fez a sua estreia na vitória diante do Grêmio Anápolis por 3-0. João Paulo foi muito elogiado pela diretoria, comissão técnica e até mesmo os torcedores rubro-negros. O jogador usou a camisa número 10 e participou do primeiro gol marcado pelo zagueiro Diego Giareta. O Atlético em campo amanhã contra o Vila Nova, às 4 da tarde. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 2 partidas fecharam ontem a segunda rodada do retorno do Goiano de futebol. O Goiás foi a Rio Verde e conheceu a primeira derrota no campeonato. Mesmo assim, continua líder. A delegação do Goiás chegou por volta das 3h da madrugada na Serrinha. A reapresentação do elenco após a primeira derrota no campeonato goiano ontem para o Rio Verde, jogando no Mozart Veloso do Carmo por 1-0. Representação à tarde, às 4h, no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera. O Goiás enfrenta o Goianésia, vice-líder do campeonato. Goiás 29, Goianésia 25 pontos. O Goiás pode ter uma vantagem de 7 pontos caso vença o Goianésia no próximo domingo. O goleiro Arley, o zagueiro Rodrigo e o lateral esquerdo William Matheus devem reaparecer na escalação do Goiás para o próximo jogo, que é domingo, diante do Goianésia, 4h no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. A outra partida que fechou a rodada deste meio de semana aconteceu em Anápolis, no Jonas Duarte. O Anápolis empatou com o Craque em 1-1. Agora são 7h53. Do esporte é o que há. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
O faturamento da indústria de materiais de construção apresentou queda de 4,8% em fevereiro na comparação com janeiro. No acumulado do ano, no entanto, o faturamento aumentou 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados ontem são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Agora são 7h54. Procon apreende produtos vencidos na região sul de Goiânia. O Procon Goiânia segue com o trabalho de fiscalização de supermercados e mercearias da capital. O objetivo é verificar produtos com a data de validade vencida ou com divergência de preço nas prateleiras. Miguel Thiago, presidente do Procon Municipal, explica que dessa vez o foco será nos estabelecimentos da região sul de Goiânia. Nós terminamos um trabalho na região noroeste, onde havia uma quantidade grande de denúncias, e agora estamos entrando na região sul, também atendendo denúncias. E esse trabalho tem sido feito no sentido de ver data de fabricação dos produtos e, mais rigorosamente, a validade desses produtos, o preço desses produtos, se estão ali constando esses valores, e as divergências de preço também. Aquilo que às vezes consta lá na prateleira não exatamente confere com o que passa no caixa. Os produtos vencidos são apreendidos e os estabelecimentos flagrados são multados. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 646 0156. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Confira a agenda cultural para o fim de semana. Agenda Cultural. Olá, bom dia. Nossa agenda de hoje vai do cinema até a cultura afro-brasileira. Estamos no mês de março e por isso a Semira, que é a Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, promove, em parceria com o Cinecult, a mostra O Feminino no Cinema, de hoje até a próxima quinta-feira, com início sempre às 19h30. Consulte a programação no www.semira.gov.br. A entrada é gratuita. E no início da tarde de hoje, às 2h, o filme sueco A Fonte da Donzela, de Ingmar Bergman, será exibido pelo projeto Cinema no Museu Antropológico. Em seguida, haverá um debate com a professora Vânia de Oliveira. A entrada é gratuita e o Museu Antropológico da UFG fica na Avenida Universitária, número 1166, setor universitário. Já no Teatro do Goiânia Ouro, hoje e amanhã, uma premiada adaptação do conto Coração Delator, de Edgar Allan Poe. A partir das 21h, a Companhia Teatral Ops apresenta o espetáculo Olho. Ingressos a R$20 e R$10. O Goiânia Ouro fica na Rua 3 com a Rua 9 no centro. Outra opção teatral é o espetáculo Ninguém é de Ninguém, que estará em cartaz de hoje a domingo no Teatro SESI. Sexta e sábado, sessões às 21h. E no domingo, às 20h. Ingressos a R$60 e o Teatro SESI fica na Avenida João Leite, número 1013, setor Santa Genoveva. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, o projeto Música no Ar hoje apresenta Nila Branco às 20h e depois Fernando Manso às 20h45. A entrada é gratuita e mais informações no www.ccon.go.gov.br. Se você quer dançar, hoje tem samba rock com Luciana Clímaco no palco do Loop Studio a partir das 22h. Até as 23h, ingressos a R$10. O Loop Studio fica na Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, número 878, no Parque Amazonas. Telefone 3248-3152. Capoeira Angola é resistência cultural. Hoje e amanhã acontece o evento Ginga Menina 2013 com mulheres capoeiristas. A abertura será às 19h com roda de capoeira de mulheres, seguida da prosa em roda com reflexões sobre o feminino e a prática de capoeira. Isso lá no Centro de Referência e Atendimento da Semira, na Avenida Goiás. O evento é aberto ao público e no sábado a programação se inicia às 9h na Faculdade de Educação Física, no Campus 2 da UFG, e vai até às 13h30 com palestra, oficina e roda de capoeira, inclusive para crianças a partir de 3 anos. Às 17h tem roda Ginga Menina no Lago das Rosas. E para encerrar, samba de roda com Mestre Goiano e DJ Macambira no Cabaré Voltaire. A festa começa às 22h com ingressos a R$10. O Cabaré Voltaire fica na Rua 8, quadra 51, na Vila Itatiaia. Informações pelo 9261-6696 ou
8522-2792. Aproveite bem o seu final de semana e amanhã estarei de volta com mais opções culturais para o seu lazer. Agora são 7h59. Noticiário internacional. Um cidadão americano recuperou ontem a liberdade ao sair da cadeia por ordem da justiça. Ele estava pagando por um crime que não cometeu. Tinha sido condenado injustamente por assassinato e estava preso desde 1990. O pedido da defesa para anular a condenação foi concedido. David Hunter, de 58 anos, tinha sido condenado a 37 anos de prisão pelo assassinato de um rabino. Durante um roubo de diamantes no bairro do Brooklyn, em Nova York, um homem alto e louro matou o rabino e fugiu do carro dele. David Hunter sempre se declarou inocente. Agora, um promotor concluiu que todas as testemunhas no caso foram subornadas por detetives da polícia de Nova York a depor contra David. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Central técnica, Altair José. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele, Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.